Olá, amados, estamos aí retomando os estudos de Êxodo, capítulo de número 30. Vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos vendo no último encontro que nós tivemos. Então, já convido você para abrir lá em Êxodo, capítulo 30, os versos de número 17 até o segmento aí. E nós estamos aí falando sobre uma questão muito importante, são os elementos que compõem o tabernáculo. E cada elemento desses, ele tem uma importância muito grande. Nós vimos, no começo aí, o altar do incenso, representando as orações dos crentes. Falamos sobre a questão do pagamento do resgate. Deus instituiu um resgate pela vida de cada um, acima dos 20 anos aqui, né? E falamos que esse resgate aqui também é uma prefiguração daquilo que Cristo faria na cruz. Faria no sentido, olhando a partir desse texto, né? Faria na cruz pela vida de cada um de nós e, de fato, Ele o fez, né? E hoje, agora, nesse momento, nós vamos continuar e vamos falar sobre a bacia de bronze e também algumas outras coisas que faziam parte desse tabernáculo. Mas, é claro, antes de continuar, convido você para juntos falarmos com o nosso Deus. Pai querido, obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler Tua Palavra e descobrir que nela tem tantas coisas impressionantes, coisas importantes, coisas que fazem diferença. Se a gente aplicar essa palavra no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos colher, sim, muita presença Tua em nós, muita paz. Nós vamos, sim, prosperar nos nossos caminhos. Essa é a Tua palavra, essa é a Tua promessa, e nós sabemos que a Tua promessa é verdadeira. Obrigado, meu Deus, que a gente pode juntos analisar, meditar, olhar a Tua palavra. Mas, por favor, Pai, que essa palavra cale fundo nos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, fala poderosamente, fala abundantemente, fala conosco, porque nós precisamos Te ouvir. Repreenda todo o mal e toda interferência nesse momento aqui, enquanto nós estivermos meditando na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá, gente, capítulo 30. Então nós vamos falar um pouco sobre essa bacia de bronze. São apenas alguns poucos versículos, e lá diz assim, disse mais o Senhor, a Moisés. Tudo aqui são instruções para Moisés. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pula-as entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isso lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, ou seja, através das suas gerações. Aqui tem uma coisa muito interessante, essa bacia, ela é colocada entre o altar de bronze e o tabernáculo, na qual o sacerdote ele iria lavar as suas mãos e os pés antes de entrar no lugar santo. A gente não tem nenhuma descrição do tamanho, o formato dessa bacia. Por meio dessa bacia, a gente sabe que havia a necessidade da purificação diária que era exigida por parte daqueles que serviam ao Senhor. E, na verdade, ela não foi sugerida aqui não, tá? Ela foi exigida. Todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, se nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos comprometemos, sim, em lavar e purificar as nossas vidas, nossas vestes, nossas mãos e nossos pés. E uma frase foi repetida aqui 2 vezes, lembra que nós falamos dela? Não morram, para que não morram. Isso aqui mostra, gente, o seguinte, que esse lavar era um lavar assim, imperioso, tá? Tinha uma importância fenomenal, cerimonial, uma importância fundamental. Então, nós não temos, a lavagem aqui pressupõe limpar os pecados. Toda vez que a Bíblia nos coloca sobre lavação, lavar os pés, lavar as mãos, é para que a purificação possa acontecer. O que é purificar? É expiar, é tirar sujeira. E a sujeira o que é? É o pecado. Então, meu amado, você está sendo convidado
para olhar dentro de você mesmo e ver o que tem ali de sujeira e dizer: Senhor, limpa, lava, purifica. Faz a tua obra, ó poderoso Deus. Né? Faça essa oração ao Senhor. E aí vamos adiante. Ali no versículo 22, agora fala sobre o óleo da santa unção. Olha que coisa interessante que está escrito aqui, amados. Então ali disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, né, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 ciclos, de cinnamon odoroso, né, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Rim é com H, não com R, tá? Por favor. Disso farás, né, o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumaria, né? Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar, né, do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. E aí no versículo 29, ele continua dizendo assim: Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes, ou seja, oficiar, né, ministrar como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, ou seja, outro óleo incenso, né, óleo aromático, semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Tem umas recomendações aqui bem fortes, né, gente? Um azeite perfumado, misturado de acordo com uma receita muito específica, e ela deveria ser preparada para que essa unção dos sacerdotes, a unção, né, de toda essa questão dos sacramentos pudesse acontecer. E para marcar a santidade daquilo que era separado para o Senhor. Qualquer outro uso desse azeite foi proibido. Versículo 33. Interessante isso. Então ali ele era composto com o quê? Com mirra fluida, era um tipo de um bálsamo líquido. Havia 250 ciclos, né? Isso dava mais ou menos 7,3 quilos, né? Cinnamon, naquela época cinnamon era uma especiaria rara e cara. Era uma árvore que dava umas flores que eram muito aromáticas. Alguns falam de jasmim, não tem nomes, jasmim, não sei o que aí. Mas enfim, ela produzia essas flores e eles faziam uma especiaria, faziam, né, acho que secavam, e aquilo dava um perfume muito forte, muito bonito, muito cheiroso. Cálamo aromático, era uma cana aromática. Imagina um arbustozinho, uma cana, né? E ele dava uma espiguinha, e eles escolhiam aquilo e ali se produzia, né, também uma especiaria, um negócio que era muito aromático. E isso aí, inclusive, veio da Índia, essa planta vinha da Índia na época. Cássia, no versículo 24, era uma espécie de canela. E ao todo nós tínhamos o quê? 21,8 ou 22 quilos de especiarias secas, né? Elas eram reduzidas a pó, ou seja, elas eram moídas, e isso se misturava com 6,8 a 7 litros de azeite de oliva. E era composto segundo a arte de um perfumista, versículo 25, como nós lemos aqui. Por todas as páginas do Antigo Testamento, a unção, ela preenche um lugar muito importante naquilo que Deus estava ordenando para o seu povo, tá certo? Havia um lugar muito especial. E significava o quê? Significava a presença do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa bonita. O óleo da unção é o óleo do Espírito, é o próprio Espírito Santo, né? Obviamente com os propósitos que Deus determinou para que ele, né, viesse a cumprir. Quando nós oramos, clamando pela unção do Senhor, nós estamos, na verdade, clamando e pedindo: Senhor, envia o teu Espírito Santo.
Os profetas, os sacerdotes, os reis, eles eram todos ungidos. E esses ofícios, eles encontram a sua plenitude, sabe em quem? Lembra de quem? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi profeta, foi sacerdote, foi rei. E inclusive, em grego, Christos, ou Christus, né, que é o equivalente hebraico de Messias, significa ungido. Cristo é ungido do Senhor, Messias é ungido. E aqui então nós temos o quê? Que esse unguento, esse azeite, ele era para ser preparado com os melhores ingredientes que havia na época. Tinha que ser composto por pessoas extremamente habilidosas, né, perfumistas habilidosos. E era de uso exclusivo. Esse negócio de usar para qualquer outra coisa não tinha esse negócio não. Né? Inclusive, se usasse de uma maneira errada, equivocada, o sujeito podia, né, ser morto pelo Senhor. Por quê? Porque havia um propósito desse azeite, desse óleo perfumado. Eles eram para ser santíssimas, eram para ungir, eram para consagração, e isso deveria ser algo exclusivo, elas deveriam ser santas, né, como nós lemos também em Êxodo capítulo 29, verso 37. E ali no versículo 32 fala sobre, né, de qualquer carne, de qualquer ser humano, ou seja, nem não fosse sacerdote, se não tivesse uma consagração especial, não poderia usar esse óleo aromático. Interessante que quando Jesus Cristo veio, né, ele permitiu que cada um de nós pudesse, sim, se achegar à presença de Deus, né, e clamar e pedir pela unção. Ali naquela época, essa unção, o derramamento do Espírito Santo, era uma coisa esporádica, era uma coisa assim que assim, havia um propósito definidos, aquela pessoa, aquele momento, naquele lugar. Mas hoje, eu e você podemos clamar e pedir pelo derramar da presença do Espírito, ou seja, pela unção do Espírito. É claro que Deus derrama de acordo com o que Ele quer, não com o que a pessoa quer, não com o que eu quero, você quer, não. Ele derrama de acordo com o propósito que está no coração dele. Que esse propósito, né, possa nos alcançar e que eu e você possamos ser encontrados buscando a presença dele de uma maneira muito sincera, porque Deus se compadece daqueles que sinceramente e verdadeiramente o buscam. E aí nós finalizamos agora o capítulo 30, né, com o incenso sagrado. Havia ainda mais o incenso sagrado, versos de número 34 em diante. E ali então ele diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias, né, odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Né? Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me, né, avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que farás, segundo a composição deste, não o farás para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como esse, para o cheirar, será eliminado do povo. Olha só de novo essa questão que nós estamos falando sobre a questão da santidade, né? O incenso era para ser usado para adoração. E também ele foi cuidadosamente prescrito. Havia assim uma maneira peculiar, única de se fazer. E o uso para outros propósitos foi totalmente vedado, proibido. Deus não permitiu isso. Assim como a fragrância do azeite sagrado, né? Esse incenso, eles deveriam ser usados dentro do tabernáculo, para o serviço dentro do tabernáculo. E eles tinham que ser únicos, eles tinham que ser inconfundíveis, né? Um lembrete para o povo de que cada vez que eles respirassem ou aspirassem esse incenso sagrado, era um lembrete de que Deus estava no meio deles. Olha que imagem, que ideia bonita, né? Deus está no nosso meio. Quando nós respiramos, quando nós inalamos, né, o ar, nós podemos sempre lembrar que esse ar existe porque Deus o criou, Deus o fez. E, portanto, nós podemos glorificar, inclusive, pelo ar que nós respiramos. Ele era feito de algumas coisas, né? Estoraque.
né? Se você olhar o termo original em hebraico, diz o seguinte: é aquilo que goteja. Então, estoraque é aquilo que goteja. A palavra ela é uma transliteração, né? E um termo que inclusive também foi muito usado na Vulgata. Era uma espécie de mirra extremamente muito perfumada e tem sido identificada com o látex, com aquela goma do estoraque, que é um arbusto fino e perfumado que naquela época na Palestina era muito abundante. Havia também o nicha, que também, né, é como se fosse uma concha de um certo molusco, que ela era reduzida a pó. E ainda hoje essa onixa ela é colhida e usada para a fabricação de incenso e perfume. E havia o gálbano, que era uma resina amarga e picante, que também é usada como medicamento, porque tinha propriedades medicinais. Mas aqui, para o incenso, ele contribuía para que a acidez fosse perfeita junto com os outros ingredientes. E aí se produzia o incenso puro. Havia também o incenso, um incenso puro, que era uma outra resina de látex de árvores que eram encontradas antigamente, principalmente no sul da Arábia. E quando ele fala ali que esses negócios tudo que tem que ser temperados, ou seja, original da ideia assim de eles deveriam ser salgados, né? Isso é um símbolo de purificação, ou ainda para que houvesse uma combustão mais rápida, ou talvez pelos dois motivos, tanto pela questão da purificação como da combustão, né? Produzindo o incenso mais rapidamente. O ingrediente aqui deveriam ser misturados juntos, né? E desmanchados em uma massa sólida, versículo 36 nós lemos. E depois pequenas porções seriam quebradas, reduzidas a pó, para serem jogadas, né, sobre as brasas vivas do altar. Esse incenso, então, ele era um lembrete de que quando nós inalamos, nós precisamos lembrar, sim, de que Deus é o nosso Criador. Aqui nós temos três figuras muito interessantes, né? Vimos a bacia do bronze, certo? Que essa bacia de bronze, né? Era também um lembrete muito forte de que o nosso Deus, né? Porque nela havia a lavação, né? Nosso Deus, ele exige santidade de nós, então nós precisamos nos lavar, sim, constantemente. Vimos também o óleo da unção e agora o incenso sagrado. São lembretes de que o nosso Deus, ele é santo, de que ele merece santidade, ele merece que nós sejamos santos, ele exige de nós a santidade. Nós precisamos lembrar que, mais uma vez, né, que nosso Deus, ele não compactua com nenhuma forma de pecado. Portanto, eu e você precisamos, sim, sempre chegar diante dele e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, limpa lá e purifica o meu coração, te peço em nome de Jesus. Essa oração precisa ser feita diariamente, de manhã cedo, de noite, não sei, mas fale com Deus. E, aliás, se alguma coisa dessas, né, também você percebeu que não está certo, não está legal na sua vida, por favor, fale com Ele e diga: Senhor, eu preciso de mais santidade, eu preciso que Tu me purifiques, eu preciso do óleo da unção, o óleo do Espírito, óleo, né, sagrado, que é um sinal, um símbolo do Espírito Santo. Senhor, unja-me, encha o meu coração com a Tua presença, com o Teu Espírito. Faça essa oração, Deus está esperando você falar com Ele. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a gente pode falar contigo. Obrigado que Tu tens palavras de vida eterna. Tu és Deus poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Obrigado, meu Deus. Que nós podemos saber que a Tua presença, ela quer estar junto conosco. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está agora clamando, suplicando e pedindo, para que Tu derrames do Teu fogo e Tua glória e Teu poder. Pai, no nome de Jesus, eu clamo e peço pela vida de cada um e declaro cura, bênção, restauração e vitória sobre essas vidas que estão se prostrando aos Teus pés. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na paz poderosa de Cristo Jesus. Amém?